Vou conversar aqui ao meu lado com a Ana Paula Rosa, presidente do Instituto Todos pelo Rio, que está ajudando a combater com ideias esse número alto de roubo de cargas no Rio. O que o Instituto está fazendo? Bom, primeiramente, obrigada, Eduardo, pela oportunidade. O Instituto Todos pelo Rio, ele tem uma representatividade de várias frentes produtivas do estado do Rio de Janeiro e a gente visa tratar de forma transversal pautas que são comuns a todos. No caso aqui, a gente tem trabalhado a questão da DPF 635 porque, de fato, ela traz uma questão que implica a revitalização econômica do nosso estado. Isso é visto, né, pelas entidades e a gente está se propondo a ser voz dessas instituições, naqueles lugares onde elas não estão ativas, onde elas não estão presentes. O Instituto ele vai trabalhar com esta frente de representatividade. Ou seja, ultrapassou os limites já, né? O presidente está me falando, 3 mil roubos já aconteceram. Esse número não dá para entender, só aumenta a criminalidade, né? E fora a possibilidade de mortes, né, durante esses crimes. É verdade. Na verdade, são números que são desconhecidos, né? Se a gente que está aqui atuando frente a um estado fluminense sofrendo os impactos das intervenções, se a gente não divulga esses números, se a gente não faz reverberar em fala exatamente aquilo que a gente tem sofrido, a própria população desconhece. E a gente precisa hoje trabalhar de maneira também que as frentes públicas tenham acesso a essas informações. Como você mesmo disse, né, a gente hoje tem visto uma crescente no número com relação à questão do roubo de cargas. A gente tem visto ali uma intervenção das forças paralelas nas nossas comunidades, que já são extremamente vulneráveis. E a gente tem visto também uma questão relacionada aos impactos econômicos nas frentes produtivas. O que acontece? Quando a gente tem uma preocupação de se cercar com relação à questão dessa intervenção, desses roubos, a gente precisa aumentar também os custos econômicos que são, né, trabalhados pelas frentes produtivas dentro desse contexto como um todo. Então, o que acontece? Uma empresa, quando ela é impactada com a questão do roubo de carga, ela tem que ter um acréscimo maior com relação à precificação do seu produto, ela tem um encarecimento de frete, ela tem questões, inclusive, relacionadas à mão de obra, o cuidado, inclusive, né, no cerceamento da defesa dessas pessoas que lidam, inclusive, com o transporte dessas cargas. Então, são questões que, para a gente, impacta no número final. E o consumidor, ele é impactado com essa questão, porque quando a gente precisa tratar a economia do produto, a precificação do produto, no consumidor final, ele sente também com relação a esse impacto. E as empresas, elas deixam de quê? Elas deixam de trazer o grande significativo com relação à mão de obra, elas deixam de colocar técnica dentro das empresas dela, elas deixam, inclusive, de qualificar os próprios serviços e produtos, porque elas ficam se preocupando com coisas que estão hoje inerentes ao Estado e a gente, infelizmente, fica refém até que essa questão seja resolvida. Fora a segurança dos funcionários, isso é uma coisa, né, que o Instituto está bem preocupado. Sim, o Instituto tem sim essa preocupação, inclusive dos grandes números de empregados que a gente tem nas nossas comunidades, né? É fato que dessas empresas que participam hoje do Instituto, a gente tem uma questão de empregabilidade que ela é inegável com relação à questão de mão de obra. E onde fica a nossa preocupação? O ir e vir desses funcionários nestas comunidades. Então, quando a gente tem uma intervenção, né, de um poder paralelo, que ele coloca barricadas, como a questão dos ônibus recentes que a gente viu agora na última quarta-feira, a gente tem essa questão do impacto do funcionário, que ele fica impedido de transitar, de sair das suas comunidades, de ir até o local de trabalho. Isso é uma questão que a gente tem acompanhado, uma questão que a gente está atento, é uma questão que a gente vai trabalhar a favor da comunidade. Ok, eu agradeço a sua entrevista, Ana Paula. Obrigada. Prazer. Prazer.